É por isso que eu adoro tecnologia. Sexto ano. Deixa eu começar contando a história para vocês. Eu estava gravando esse vídeo, aí depois que eu terminei todinho, eu descobri que esse vídeo estava sem áudio. Eu estou regravando pela segunda vez aqui. Deixa eu até dar uma conferida aqui, uma coisa. Deixa eu ver aqui. Gravação. Olha que maravilha. Agora sim. Gravando áudio. Já tá rolando, né? Enfim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para essa aula. Minha filha estava perguntando por que eu não fico de mau humor com esse tipo de coisa. Não tem nada não. Vale a pena gravar de novo, porque eu tenho certeza que se eu falei alguma besteira na outra aula, agora eu vou corrigir. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. O conteúdo de hoje, deixa eu organizar aqui as coisas. Diminuir, correr para cá, beleza? O conteúdo de hoje, gente. Seguimos falando da parte interna do planeta, né? Primeiro falamos do surgimento do universo como um todo. Depois a gente falou sobre a formação do planeta Terra, né? Tudo de uma maneira bem rápida, porque infelizmente a gente não está tendo convívio na sala de aula para poder a gente se aprofundar de alguma maneira mais detalhada. E agora a gente está falando sobre o revestimento do planeta Terra, que é a litosfera, e as rochas. Então o que é que acontece? É necessário que a gente entenda o que é que significa rocha e também esse nomezinho novo aí, que é a litosfera, né? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro diferenciar. Deixa eu diminuir mais um pouquinho. Vamos primeiro diferenciar, ou tentar fazer a analogia entre litosfera e crosta terrestre, porque na aula passada eu falei sobre crosta terrestre, agora eu estou falando de litosfera. Qual é a diferença entre litosfera e crosta? Se litosfera também é uma camada mineral que envolve o planeta Terra. Mas se você olhar por esse enunciado, você vai ver que eu estou falando da crosta terrestre, mas eu também estou levando em consideração a parte superior do manto. Então é como se a definição de crosta terrestre fosse apenas falando da composição química, que nessa parte superficial do planeta é bem diversificada, enquanto que quando eu falo litosfera, eu estou falando da estrutura física, que é a parte sólida da parada, mas uma parte que está começando a ser pastosa em função da temperatura. Então é por isso que a definição de litosfera abrange a crosta terrestre mais a parte superior do manto, que é semissólida. Deu para entender, gente? Preste bem atenção. É praticamente a mesma coisa. Crosta terrestre é a parte que recobre o nosso planeta, que contém todas as variedades de minerais, que contém os solos. Enquanto que litosfera é a crosta terrestre mais um pedacinho do manto. Acho que assim fica mais simples, né? Pois bem, vamos continuar. Então, primeiro vamos falar em rocha. O que é rocha? Rocha a gente associa muito com pedra, mas não deixa de ser, né? Só que pedra a gente costuma batizar coisas de tamanho menor, né? Pedaços menores. Eu não posso, geralmente eu chamo, quando eu vejo uma montanha de pedra, eu digo, eita, um paredão de pedra. Eu não digo a pedra, mas eu poderia dizer, certo? Então vamos tentar associar a palavra pedra com rocha, beleza? E os minerais que compõem as pedras, eles podem variar, né? Quartzo, feldspato e mica são três exemplos muito comuns, né? Aí eu tenho um pedaço do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, né? E Corcovado? Acho que é. No Pão de Açúcar, enfim. Eu preciso ir rapidamente ir no Rio de Janeiro para ver esse tipo de coisa. Só que vou esperar a pandemia passar, né? Enfim. E Açaí é uma outra montanha lá na região do Peru. Essa aí eu tenho vontade de conhecer também. Muito mais do que o Rio de Janeiro, diga-se de passagem, né? Lá no Peru, no caminho de Machu Picchu, que é um ponto turístico bastante conhecido do Peru, certo? É uma montanha de uma região bem desértica, você vê que não há vegetação, né? E o que chama a atenção é essa variedade de cores dos elementos minerais que compõem essa estrutura rochosa aí. Quartzo, feldspato e mica, como eu já tinha mencionado para vocês, são elementos componentes das rochas. Professor, mas se você pegar eles só, você tem uma rocha?
Bom, sabe aquela coisa de que... é porque vocês ainda não estudaram biologia, a parte de ecossistema. Mas vocês já devem ter falado das camadas da atmosfera, que a gente vai voltar a falar esse ano. A camada da atmosfera é dividida, a atmosfera é dividida em camadas. Onde é que termina uma e começa a outra? Exatamente. Onde é que termina a atmosfera e começa o espaço sideral? Exatamente. Né? É um termo meio assim, incerto. Como a ciência tem muitos termos incertos. Então, rocha pode ser formada por um único tipo de mineral, como vocês estão vendo aí, alguns tipos de mineral. Imagina que eu tenho um pedaço de feldspatho, que é essa segunda aí, bem grande, e eu tenho uma rocha. Né? E também a rocha pode ser formada pelo aglomerado de minerais diferentes. Ok? Seguindo, em relação à origem, há 3 tipos básicos de rochas. Não sei se vocês já viram isso, mas tem a rocha que veio de vulcão, de lava, de magma, que é a magmática. Tem a rocha sedimentar, o nome já está dizendo, ela é feita de sedimentos. E tem também a rocha transformada, que é a rocha que sofre metamorfose, que é a rocha metamórfica. Teve um aluno que perguntou para mim, professor, metamórfica, se você já ouviu falar em metamorfose, de algum jogo de videogame, de algum desenho animado, e ele já sabia o que era metamorfose, mas não estava associando com metamórfica. Pois bem, recapitulando, magmática, pode vir do magma propriamente, mas quando esse magma sai de um vulcão, ele passa a ter outra denominação, que é a lava. Então, se eu tenho lava, ela vai se resfriar, é um mineral derretido, minérios, rochas derretidas. Na hora que esse material se resfriar, vai formar uma rocha magmática, porque veio do magma. Mas ela vai ser chamada de magmática extrusiva, se ela se formou a partir da lava, ou seja, do lado de fora do planeta, ou ela vai ser chamada de intrusiva, se ela foi resfriada ainda dentro do planeta Terra. Tipo assim, ela não chegou a sair. O magma está lá e a parte mais superior do magma está numa temperatura mais fria. Se por algum motivo aquilo se resfriar totalmente, formar rocha sólida, então ali vai ser uma rocha magmática intrusiva. Então a diferença é essa, extrusiva. Se resfriou fora do planeta, tipo na superfície mesmo, e intrusiva se resfriou para a parte de dentro do planeta. Ok? Exemplo de extrusiva. Se liguem nesses termos, mas vocês pensem da seguinte maneira, quando eu falar o nome das rochas, etc. Pense que é mais interessante que vocês conheçam o contexto ou a formação do que propriamente os exemplos. Tá? Mas quando eu citar assim, de onde a gente observa esses exemplos, talvez fique mais fácil. Pois bem, extrusiva, basalto e pedra pómez, e intrusiva, granito. Granito você já deve ter ouvido falar. Basalto, vocês ouviram falar, mas não com esse nome. Né? Por quê? Porque é o seguinte, vamos primeiro recapitular a formação das rochas. Isso aí, gente, é lava de vulcão. Mas ela já está numa temperatura que dá essa tonalidade e dá ela uma consistência semissólida. Ela não chega a estar totalmente dura, mas se eu pisar nisso daí, rapidamente para não queimar o meu sapato, eu não vou afundar. Observe que lá em cima da imagem há uma fumaça, que é provavelmente causada pelo contato entre esse material com alguma matéria orgânica como capim. E observe que do outro lado da imagem, aqui onde eu estou, aqui, ó, tá vendo? Tem também uma parte meio clara, como se fosse uma brasa. Aí realmente é a parte mais quente. Né? Aí se eu meter a mão, eu vou me queimar, com certeza. Claro que nessa parte aí mais prateada é capaz de eu me queimar ainda também, porque deve estar bastante quente. Mas só para vocês entenderem, isso vai se resfriando, se resfriando, se resfriando. E mesmo que já esteja sólido, ainda estará quente até o momento que se resfrie totalmente. Pronto. E isso vai formar a rocha magmática. Ok? Vê que exemplo interessante aí. Ó. É um material, vamos dizer assim, macento, mole, uma consistência mais dura. E observe que nessa imagem nós temos uma parte bem clara, quase cor de luz do sol, né? Uma parte mais vermelha e a outra parte mais escura. Então essa parte mais escura, ela está mais fria, corrigindo.
ela está menos quente, certo? E observe que o cara pisa, o material afunda, não gruda aparentemente no tênis dele, né? Mas se ele demorasse mais uma besteirinha, queimaria a sola do sapato dele. Não chegou a queimar, gente, porque esse material é semissólido. É a mesma coisa de eu pegar esse mesmo sapato e colocar na boca de um fogão com a chama acesa. Tá lá a chama, eu chego com o sapato e faço isso, ó, na mesma velocidade dele. Imagine se ele faz isso em cima de uma chama, sem encostar nos metaizinhos que ficam no fogão. Em cima da chama mesmo, assim, tchum, e sair. Com certeza não vai queimar o sapato dele, porque não deu tempo. E principalmente porque não grudou nenhum material nesse sapato. Agora, se ele pisar mesmo fundo aí, o material ficar grudado, ele vai ter que tirar esse sapato correndo antes de queimar o próprio pé. Certo? Não vai ser suficiente para esse sapato desaparecer nessa lava. Tipo assim, se ele deixasse o sapato aí, a lava ia meio que cobrir esse sapato, queimar boa parte dele. Mas se depois eu pegasse essa mesma rocha que se solidificou, quebrasse, eu ia ainda achar vestígios desse sapato. Certo? Para poder você desintegrar esse sapato, eu teria que ter um material totalmente líquido, assim, bem ralo mesmo, bem derretidão mesmo, e mergulhar o sapato. Inclusive no YouTube tem algumas imagens sobre isso. Por exemplo, o que é que acontece com a lata de Coca-Cola se a lava vir? Aí não acontece nada, a lata simplesmente explode, porque o líquido de dentro esquenta demais, aí borbulha, explode e a lata continua lá, e a lava vai cobrindo aos poucos e tal, vai arrastando. Tem outro vídeo também que eu vi no YouTube, que eu devia botar aí, mas como não era GIF eu não botei, que é um cara pegando um celular, um iPhone, e derrubando dentro de um recipiente com ferro derretido, né? Que ele conseguiu numa siderúrgica. Aí ele mergulha realmente, o celular simplesmente cai assim, buf. Aí sai uma chaminha, pronto. Ali acabou o celular, derreteu tudo ali dentro. Tá? Mas nessa imagem aí não. Olha que outra imagem interessante aí. Isso passou no Fantástico, no Detetive Virtual, ou seja, é uma imagem real. Tá? Ou foi no Fantástico ou foi no Faustão, mas é real, com certeza. Certo? Pesquise na internet. Esse cara dá uma tapa num derramamento de ferro derretido. Vê? E não acontece nada com a mão dele. Ele faz isso 1, 2, 3 vezes. Por que não acontece nada? Porque esse material, gente, observe que a outra mão ele está tocando de luva na estrutura. É mais fácil ele se queimar com a outra mão, encostando naquela estrutura lá, ó, do que com essa daqui que ele está batendo no metal. Ele bate no metal. É uma fração muito pequena de tempo que não dá para queimar. Certo? Ele só toca 3 vezes, porque na hora que ele toca 1 vez, 2, 3, começa a acumular resíduo na mão dele. Se esse resíduo se acumular, pode acontecer dele na 4ª tapa que ele desce, ficar um pouquinho de metal na mão dele. Porque pensa, imagine que isso aí fosse uma corredeira de água. Na hora que eu faço isso na água, a minha mão não fica molhada? Mas na hora que ele faz isso num elemento líquido, que não é água, e que tem uma viscosidade, ele é mais grosso, ele bate sem que fique resíduo nenhum na mão dele. Sabe? Então, na hora que não fica resíduo na mão dele, ele não vai se queimar. Ok? Tudo isso para falar de exemplos de rochas magmáticas. Vamos voltar para o basalto. O basalto foi a rocha que eu tinha falado para vocês. Então, ó, o basalto é aquela pedra de calçamento, gente. Tá? Bem comum. Tem na frente da escola, por exemplo, basalto. Né? Enquanto eu estava lá, eu disse, eita, que legal, estão calçando a rua, eu vou dar aula sobre o basalto aqui fora. Aí veio a pandemia e acabou com tudo. Né? Acabou não, interrompeu. Vamos voltar, se Deus quiser. Outro exemplo de basalto são pedras de calçamento, geralmente em praia. Essa imagem é de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa calçada de Copacabana com pedras claras e escuras, né? Ela é extremamente marcante de Copacabana, é até um cartão postal. Se for para Copacabana, tem que tirar foto nessa calçada. É bem interessante isso. Cada lugar tem a sua... Né? É a mesma coisa você chegar no Cristo Redentor. A maioria das pessoas vai lá e abre os braços para tirar aquela foto no Cristo Redentor. Né? E na praia de Copacabana tem que tirar foto dessa calçada aí.
Mas o curioso sobre o basalto, gente, é que é o mesmo material que compõe a estrutura da Lua. E com isso a gente responde uma pergunta que alguns alunos até já me fizeram. Por que o homem foi para a Lua em 1969 e depois ele não voltou lá? Porque não tem graça nenhuma a Lua. Para efeito de obtenção de riqueza, quando é que a gente explora um local? Quando eu digo a gente, eu estou falando um governo, estou falando uma pessoa que tem muito dinheiro. Ela explora alguma coisa para ter algum tipo de retorno de lá. É por isso que no mundo a gente ainda tem deserto, porque se o deserto tivesse condições de ser habitado, já teria sido habitado. Entendeu? Mas não vale a pena. Ah, professor, mas tem Dubai, tem... Sim, mas aí eu tive que pegar uma grande quantidade de dinheiro de uma outra fonte, que é o petróleo, né? Para poder construir uma cidade numa região totalmente inóspita. Sim, eu poderia fazer isso na Lua, mas não compensa não, financeiramente. É melhor criar uma estação espacial, que já existe, que está sempre tendo contato com a Terra, do que, eu já falei sobre isso na aula sobre a Lua, né? Do que fazer uma estação na Lua, que quando a Lua girar para o outro lado, eu perco o contato com o planeta Terra. Vê que negócio? Certo? E aí os cientistas, os astronautas foram para a Lua na década de 60, 70, e chegaram lá, recolheram materiais, tá? E trouxeram para a Terra para pesquisar aqui na Terra. Coisa que a sonda lá de Marte, a Perseverance, né? Ela está já fazendo isso lá, sem precisar trazer nada para a Terra. Claro que ela vai trazer algumas coisas, né? Quer dizer, a ideia é trazer algumas coisas de volta para a Terra. Mas é muito provável de que a sonda simplesmente pare de funcionar lá, sem trazer nada para a Terra, além de imagens. Ela está fazendo pesquisas lá mesmo. Vê que tecnologia interessante, né? Então, trouxeram essas pedras para cá, cheio de peso nas mochilas. Estou brincando, né? Que não foi mochila, mas enfim. Aí trouxendo da Lua. Vê que negócio legal. Aí quando a turma vai pesquisar a composição química desse material, descobre que é a mesma composição das pedras de calçamento, lá da cidade de Olinda. Vê que coisa. Por isso que não há tanta expedição para a Lua. Outro exemplo interessante é a pedra pómez, né? A pedra pómez é o seguinte, ela é vendida em mercado, o pessoal usa para lixar a sola de pé, enfim. Ela é uma pedra tão leve que ela flutua. Quando você coloca ela na água, ela dá uma flutuada, certo? De tão pouco densa que é. Não é leve, é pouco densa. Depois a gente vai falar sobre isso, certo? E ela tem essa característica porque ela foi feita a partir do resfriamento da espuma da lava de um vulcão. Já pensou? Por isso que ela é extrusiva, ou seja, se resfriou a partir da lava, né? Então a lava escorrendo, forma uma espumazinha e aquela espuma, puf, se resfriou, pronto. Sabe aquela história de você fazer, tipo, puxa-puxa de açúcar, né? Aqueles cristalzinhos que o pessoal usa para decorar bolo, enfim. Você derrete o açúcar. Pô, vamos comparar o açúcar com a rocha derretida. Conforme você vai puxando, dependendo da forma como você puxa, ele já se consolida naquele formato. Então, quando você puxa e derrama água, resfria rápido e fica com aqueles formatos irregulares. Imagine se fosse possível você fazer uma espuma de açúcar no fogo e resfriar aquilo ali de vez, né? Você teria um material espumado assim, certo? Então, basicamente, a pedra pómez é isso aí. Lava, espuma de lava de vulcão que se solidificou. O granito, muito usado para construção civil, para fazer pia, para fazer parede, para fazer revestimento, né? Bancadas. Ele é também extraído internamente, né? Precisa cavar para pegá-lo, mas ele é derivado do magma. Olha o tamanho da pedra em relação ao tamanho do cara aí, ó. Né? Enfim, aí faz pia e tal. Varia muito em cor, né? O pessoal confunde muito mármore com granito. Daqui a pouco eu vou falar que mármore é outra coisa. Tem granito claro, granito escuro, né? Já a rocha sedimentar é outro papo. Eu falei toda essa conversa todinha, aquele negócio de derreter rocha e tal, é tudo rocha magmática, que vem a partir do magma. A rocha sedimentar já é diferente, ela é formada a partir de sedimentos. É como se fosse possível pegar areia, amassar essa areia, certo? E formar uma rocha.
Claro que não é bem assim, né, gente? Mas, porque o processo de formação de uma rocha dura milhares, milhões de anos. Então não é tão simples assim. Mas é mais ou menos isso, certo? Calcário é um exemplo de rocha sedimentar. É daí desse calcário que se extrai o cal, né, que é muito utilizado também na construção civil. Ora, se a gente está falando de mineral, ou vai ser utilizado na construção civil ou vai ser utilizado na indústria. Basicamente é isso. Construção civil, gente, é construção, mas chama-se construção civil porque é em escala industrial, tá certo? Existem empresas especialistas em construir, são as chamadas construtoras, que faz viaduto, que faz ponte, que faz estádio, aeroporto, enfim, grandes obras. E tem o pedreiro, seu Zé, né, seu Carlos, que vai lá e faz uma obra menor. Ok? Continuando. Arenito. Arenito é outro exemplo de rocha sedimentar. Então vamos lá, recapitulando. Calcário, um tipo de rocha sedimentar, e arenito, outro tipo de rocha sedimentar. Pronto. O arenito é o seguinte, ele é mais propenso ao desgaste. Essa primeira imagem é lá no Paraná, né? Então essa rocha é bem marcante do Paraná. Meu irmão. O cara ligou a máquina dele agora, só para atrapalhar a minha gravação. Eu vou dar uma pausa. Espera aí. Olha, pense, eu já tinha perdido uma gravação e agora chega esse camarada aí com ele. Eu não sei se é motosserra, se é serra de não sei o que, se é o cara com a moto dentro do quintal, eu não sei, eu sei que tá rolando um super barulho aí. Se rolar agora vai ser menor, eu acho, né? Porque eu tô meio que refugiado aqui num cantinho para tentar terminar essa gravação. Essa imagem é feita lá de Olinda. Outro exemplo de arenito, viu, gente? Professor, a areia forma arenito? Sim. Mas nessa imagem aí a gente tem uma região de praia. Então é mais fácil esse arenito que está aí ser destruído pela ação das ondas e formar areia do que essa areia que está aí formar rocha. Entendeu? Então assim, o arenito é sim formado de areia. Mas se trata de uma areia que foi consolidada em determinada região durante milhares de anos para poder formar o arenito. Ok? Lembrem-se sempre dessa história de milhares de anos para formar a rocha, tá bom? Fica mais fácil. Rocha metamórfica é o resultado da transformação das outras. Não tem aquela que veio do vulcão, do magma? Aquela é a magmática. Ela pode se transformar em rocha metamórfica. Não tem a rocha sedimentar? Pronto. Dependendo, ela pode se transformar em rocha metamórfica. Gente, metamórfica vem de metamorfose. Aí fica tranquilo, né? Metamorfose você já deve ter ouvido falar. Nem que seja no jogo de videogame, né? Aí, ó, como é que se diz? Quando você tem uma rocha magmática e você submete ela a variações de temperatura, de pressão, quando ela se submete a outro tipo de substância, aí ocorre reação química, eu posso ter a formação de outras rochas, como gneiss e mármore. O mármore, imagino que vocês já conhecem, eu já tinha mencionado antes, o pessoal costuma confundir com granito. Existe mármore branco, existe mármore preto, varia em cores, mas a composição química do mármore é diferente da do granito. Professor, o que é mais caro? O mármore ou o granito? Depende, tá? Existem mármores mais baratos, são aqueles que o pessoal usa em tampo de mesa de cozinha, mais simples. Existem mármores bem mais caros. Outro dia eu estava no armazém, eu vi uma pedra assim. Não era mármore não, aquilo era granito. Né? Uma pedra só, custando quase R$ 500, uma pedra. Realmente, eu não sei se é pela raridade de encontrar, por ser mais difícil a composição química, não sei. Sei que tem uns que são caros. Por exemplo, essa pia aí é feita de mármore. Vamos supor que seja um mármore mais comum. E essa outra imagem já é de um mármore mais trabalhado, que provavelmente vai ser mais caro. Certo? Mas lembrando que mármore é rocha metamórfica, ou seja, que sofreu metamorfose, que se transformou. Ok? Outro exemplo de rocha metamórfica, gneiss, que talvez vocês não saibam assim, mas na hora que a gente vê uma imagem como essa, aí já fica mais familiarizado, né? Então, assim, no Rio de Janeiro tem muitos montes, né, feitos de rocha rígida, que são feitas de gneiss.
Aqui no estado de Pernambuco, a gente também tem no interior do estado o caminho de Fazenda Nova, Nova Jerusalém, Brejo da Mata de Deus. Pelo interior a gente também encontra muitas rochas, buíque, né? E elas são feitas de gneiss e de outros tipos de minerais também metamórficos, ok? E vocês talvez já tenham visto algum tipo de parede com esse tipo de material aqui, ó, né? Então, esse tipo de material também é gneiss. Observe que ele é mais irregular, porque o que muda de um material em relação ao outro não é a dureza, porque geralmente rocha, o nome já diz, são bem duras, mas a questão é a capacidade de você modificá-la, ou seja, moldá-la, deixá-la reta. Algumas são mais fáceis do que outras, tá? Vamos concluir o nosso raciocínio falando em fósseis, tá? Fósseis, o pessoal sempre pensa em osso de dinossauro ou de bichos pré-históricos enterrados, né? Eu me lembro que quando eu morava numa casa que tinha um quintal mais amplo, né? Lá na Tabajara, eu morei na Tabajara. E até hoje minha mãe está lá. Aí no canteirinho do quintal a gente estava se preparando para fazer o enterro do nosso gatinho que tinha morrido, bichinho, coitado. Tomás Euclides tinha morrido. E aí a gente foi cavar a cova de Tomás Euclides. Que coisa triste. Só que no meio dessa escavação no quintal, quando a gente fala em escavação, estou falando de, sei lá, 70 centímetros de profundidade lá no quintal, para ficar um negócio organizado, né? Aí a gente achou os pedaços de osso. Nossa, achamos fósseis. Eu me lembro que a gente brincou muito nisso. Tá, descobrimos fósseis. Meu pai, que nem conhecia tanto de ciências assim, mas ele disse, não, não são fósseis, simplesmente são ossos enterrados. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque eu, como criança, na idade de vocês, eu ficava com essas coisas doidas na cabeça, por isso que eu sou professor, né? Que eu fui atrás dessas respostas. Por que aquilo não era um fóssil? Então, para ser fóssil, não tem que estar enterrado. Fóssil é um vestígio, seja de estrutura óssea, seja de qualquer outra parte do corpo, seja de origem animal ou vegetal, também pode ser, que esteja dentro de alguma rocha. Ou talvez de uma resina, como vocês estão vendo aí no final desse texto, conservados em resina vegetal que a gente chama de âmbar. Vou falar sobre isso. Mas ele não está enterrado não, ele está revestido por uma pedra. Imagina você quebrar uma pedra e dentro dela achar uma estrutura óssea. Aí sim é um fóssil, certo? Então, é bom que fique bem claro que o material fóssil, isso aí é uma imagem de um fóssil, provavelmente de anfíbio, ele não está enterrado na areia. Esse anfíbio morreu, ficou num terreno lá, aí alguém vai dizer, lógico que ele morreu sim, mas vamos pular essa parte. Ele vai ficar lá naquele ambiente, muitos materiais vão soterrá-lo, só que esse material que soterrou, que um dia foi terra, ele vai se consolidar e formar uma rocha sobre esse material. Então, no geral, é a rocha sedimentar que vai conter o fóssil dentro, né? Porque os sedimentos vieram, soterraram aquele material, e esse material vai formar uma rocha. Então, por essa imagem aí, vocês observem dois arqueólogos, que são as pessoas responsáveis por fazer esse tipo de procedimento. Os arqueólogos, eles estão quebrando, bem com toda a paciência do mundo, eles estão quebrando a rocha, certo? Martelinho, picaretazinha, para descobrir a estrutura desse possível dinossauro aí, né? Parece um dinossauro pelo tamanho, pela cauda aí também, parece um dinossauro. Então, assim, ele está quebrando a rocha, ele está escavando nada. Ele escavou para chegar na rocha e agora ele está quebrando a rocha para soltar o fóssil, que está tanto tempo aí, milhares de anos, milhões de anos, dependendo, ele está tanto tempo aí, que a própria estrutura óssea já não é mais osso. Ela já sofreu tantas modificações que ficou petrificada. É como se tivesse uma pedra dentro da pedra, certo? Então não existe fóssil enterrado, existe fóssil incrustado dentro de rocha, dentro de pedra, ok? Professor, o senhor tem certeza que essa imagem não é de terra? Não, não é. Isso é uma rocha com essa tonalidade, que está sendo quebrada com todo o cuidado do mundo para descobrir essa estrutura aí, certo? A fossilização também pode acontecer no gelo, tá? Tipo assim, um urso polar morreu há milhares de anos atrás. Ele morreu, foi soterrado por
por uma avalanche e ficou lá congelado dentro de um bloco de gelo durante anos e anos e anos e anos e anos e anos. Certo? Então seria um fóssil. Inclusive, fizeram uns achados recentes aí, acho que eu esqueci o nome da montanha, mas uma montanha nevada, né? Uma montanha coberta por neve. E acharam um corpo de um alpinista, dos primeiros alpinistas, né? Ele morreu escalando a montanha e foi soterrado em função da lava, né? A gente fala soterrado, mas ele foi encoberto pela lava. E aí, quando resgataram ele estava dentro de um bloco de gelo, praticamente. E aí, quando tiraram ele, estava extremamente conservado. O sapato, a roupa, tudo lá, porque simplesmente ele foi congelado ali dentro. Certo? A tonalidade do corpo é diferente e tal, mas ele foi bem conservado em função de ter sido no gelo. O âmbar é uma resina liberada por alguns vegetais. Na verdade, muitos vegetais liberam algumas secreções. E algumas secreções dessas elas podem garantir uma rigidez tão grande que é capaz de suportar uma estrutura orgânica e conservá-la durante muito tempo, como é o caso dos insetos. Porque se a gente está falando de resina vegetal, vai ser difícil eu ter resina suficiente derramando ao acaso para conservar um dinossauro. Geralmente vai ser um bicho pequeno, como por exemplo um inseto. Eles podem ser conservados como se fosse um... A resina, gente, de um âmbar é como se ela fosse um puxa-puxa, já eu falando do puxa-puxa de novo, depois que ele endurece. Quando você derrete açúcar depois que ele endurece. É mais ou menos isso, certo? Então, é muito mais fácil conservar restos vegetais ou animais de pequeno porte no âmbar do que bichos maiores. Tá claro até aí, gente? Então, a fossilização geralmente vai ser em rocha sedimentar, pode ser no gelo também, mas também pode ser no âmbar, tá certo? E também pode ser no magma, só que aí no magma é o seguinte, o magma é quente, então geralmente ele tende a destruir os materiais que ele passa por cima. Se ele estiver quente, mas não estiver tão quente, aí é possível sim a conservação de algum material dentro do magma ou da rocha magmática, tá certo? Geralmente pequenas estruturas elas só vão conseguir, vamos dizer assim, se garantir em termos estruturais dentro do magma, se o magma já estiver praticamente se resfriando, porque ele vai criar uma camada grossa por cima que não vai ter condições de penetrar nesse material e derreter esse material totalmente, ok? Eu já tinha mostrado a imagem do cabo pisando no magma, mas pronto, mais ou menos aquilo ali. Se eu deixar aquele sapato ali e o magma passar por cima, quando eu quebrar o magma solidificado e eu abrir o sapato, vai estar lá, destruído evidentemente, mas vai ter vestígios do sapato lá, certo? Outro exemplo de fossilização do magma. Por que eu estou concluindo essa parte falando sobre fossilização do magma? Essa aí é a imagem do vulcão Vesúvio, é uma imagem antiga, né, preta e branca, mas o vulcão Vesúvio, ele fica localizado na Itália, e existia uma cidade na beirada desse vulcão, a cidade de Pompeia. E a cidade de Pompeia ela foi destruída em função da ação desse vulcão. E hoje existem nos museus italianos e até fora da Itália restos do material extraído de Pompeia e também, observe essas imagens, ó, cadáveres que foram cobertos pela lava dos vulcões. Gente, imagine que você morasse perto de um vulcão. Não sei se vocês sabem, se vocês já viram alguma notícia da televisão. O vulcão está ativo, começa a emitir uma grande quantidade de fumaça, começa a acontecer explosões. Pronto, saia da cidade. Saia porque o bicho vai pegar. E realmente é isso que acontece. Então essas pessoas em Pompeia, elas não morreram porque a lava veio vindo, tipo filme sobre vulcão. A lava vem vindo, a pessoa sai correndo, a lava passa por cima. Não. A lava vem bem devagar. Essas pessoas provavelmente morreram ou por conta dos tremores, porque quando o vulcão entra em erupção ocorrem terremotos, dependendo. Ou essas pessoas morreram em função de terem sido bombardeadas por pedaços de material sólido emitido pelos vulcões. Ou essas pessoas morreram, e essa é a hipótese mais
provável, asfixiadas pelos gases tóxicos emitidos pelos vulcões. Por isso que as pessoas têm que sair rápido das cidades quando o vulcão entra em erupção, certo? É muito provável que eles tenham inalado a fumaça e morrido por conta disso. Porque geralmente são formatos de cadáveres bem assim, tranquilos, né? Essa imagem é bem característica. Essa outra também que eu vou colocar aqui para vocês. Ó, o cara parece estar sentado, ou ele está orando, ou ele está chorando, alguma coisa assim. Ele ficou conservado dessa forma. Provavelmente ele morreu. E depois dele ter morrido, ele foi recoberto pela lava do vulcão. Todos esses corpos foram recobertos por lava e nem todos, a maioria deles ficou praticamente inteiro, eu não diria intacto, porque a lava derreteu partes moles do corpo dessas pessoas. Mas são imagens praticamente inteiras. Esse aí já é um pouquinho diferente, também tá em Pompeia. O corpo dele ficou exposto, e provavelmente não à lava, porque ele ficou exposto ao ambiente. Por isso que está o esqueleto aparecendo, né? Provavelmente as partes moles foram decompostas por micro-organismos. E essa imagem tem uma pedra na área onde seria próxima à cabeça dele. Então, provavelmente, ele deve ter morrido em função de uma pancada de uma pedra caindo sobre o corpo dele, matando ele, quebrando, destruindo a cabeça dele. Vê que coisa, né? E essa outra imagem também não é uma escultura, gente. Isso foi retirado de Pompeia, está no museu na Europa. Eu não me recordo qual é o museu. Mas é uma imagem também de duas pessoas, provavelmente uma no colo da outra. A de cima parece que está bem tranquila dormindo. É muito louco isso aí. Os cientistas não conseguem ter uma definição exata do que aconteceu. Dá uma pesquisada, quem ficou mais curioso em relação a isso, dá uma pesquisada em Pompeia, tá? Para ver novas imagens, novas fotos, novos vídeos também sobre essa história de Pompeia. Ok? Bom, aí é o seguinte, tudo que eu falei, gente, quase 40 minutos de fala, tá resumido nesse texto aí, tá certo? Tudo, na ordem que eu falei. Inclusive, parte desse texto eu tirei para colocar no próprio slide. Não precisa dar pausa no vídeo para copiar isso. Não precisa. Você já tem isso que eu vou mandar no grupo. Mas vocês têm que copiar isso e manter isso no caderno. É o objetivo prático da aula de hoje. O objetivo pedagógico é vocês pegarem esse vídeo. Mas vocês vão copiar esse material aí. Não deem pausa no vídeo porque já está lá no grupo. A essa altura já está lá no grupo. Certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, né? E semana que vem a gente vai ter outras atividades, talvez outro vídeo, ok? Tchauzinho e até a próxima.